Olá, tudo bem? Aqui é o professor Vinícius. Hoje o assunto é a origem da filosofia. Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos a invenção da palavra filosofia. Palavra que é grega, composta de duas outras, filo e sofia. Filo, que quer dizer aquele que tem sentimento amigável de amizade. E Sofia quer dizer sabedoria. E dela vem a palavra sofos, sábio. Então, filosofia significa amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. Pitágoras afirmava que o filósofo é aquele que é movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, as pessoas, os acontecimentos, a vida, pelo desejo de saber. A filosofia surgiu, então, para alguns gregos, que foram admirados e espantados com a realidade e insatisfeitos com as explicações que a mitologia ou a tradição dava. E então começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando então que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidas sim pela razão humana. Em suma, a filosofia surgiu quando alguns pensadores gregos se deram conta de que a verdade do mundo e dos seres humanos não era algo que pertencia aos deuses e que precisasse ser revelado por eles. E quando esses pensadores compreenderam que o conhecimento depende apenas do uso do pensamento, foi o que permitiu que a verdade possa ser conhecida por todos. E a seguir é que veremos como esses primeiros filósofos e quais foram e o que perguntaram. Os historiadores da filosofia dizem que o nascimento da filosofia possui uma data e local de nascimento, respectivamente, do século 6 a 7 a.C., tá? Nas colônias basicamente gregas ali da Ásia Menor e na cidade de Mileto. E o primeiro filósofo foi Tales. Além de possuir data e local de nascimento, e ele possuir ser o seu primeiro filósofo, primeiro autor, a filosofia possui um conteúdo preciso ao nascer, que é uma cosmologia. O que é uma cosmologia? Para a cosmologia é o seguinte, é uma palavra composta de cosmo, que vem de cosmos, que significa a origem de uma organização do mundo, ou um mundo ordenado e organizado. E logia, obviamente, que vem de logos, pensamento racional, discurso racional, conhecimento. Assim, a filosofia nasce de um conhecimento racional na ordem do mundo e da natureza, dando assim a cosmologia. Ao nascer, a filosofia tem dúvidas com a sabedoria dos orientais, não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os conhecimentos produzidos por outros povos, sobretudo egípcios, babilônicos, assírios e caldeus. Mas também porque ou dos maiores formadores da cultura grega antiga são os poetas Homero e Hesíodo,
que encontraram nos mitos e nas religiões dos povos orientais e nas culturas que pertenceram, que procederam à grega, os elementos para elaborar a mitologia grega que depois seria transformada racionalmente pelos filósofos. Os gregos, porém, imprimiram mudanças profundas do que receberam do Oriente e das culturas precedentes. Dessas mudanças, podemos mencionar 4 que nos dão uma ideia da originalidade grega. Primeiro, com relação aos mitos, quando comparamos os mitos orientais, cretenses, micênicos, minoicos e os que aparecem nos poetas Homero e Hesíodo, vemos que eles retiraram os aspectos apavorantes e monstruosos dos deuses e do início do mundo, e humanizaram os deuses, divinizaram os homens e deram racionalidade à narrativa sobre as origens dos homens, das instituições humanas, e como o trabalho, as leis e a moral. A segunda característica é, com relação aos conhecimentos, os gregos transformaram em ciência, isto é, o conhecimento racional, abstrato e universal. Aquilo que eram elementos de uma sabedoria prática, do concreto, para o uso direto da vida. Então, assim, transformaram em matemática o que os egípcios praticavam com a grimissura, para medir, contar e calcular. E transformaram em astronomia a astrologia praticada pelos caldeus e os babilônicos, como as adivinhações e previsões do futuro. O terceiro ponto tem a ver com a relação à organização social e política. Os gregos, então, não inventaram apenas a ciência ou a filosofia que inventaram, mas também a política. Toda a sociedade anteriores a eles conheciam e praticavam, tinham um determinado governo, mas não inventaram a política propriamente dita. Porque não separavam o poder, não separavam o poder propriamente de outras formas tradicionais, o poder político das formas tradicionais de autoridade e o poder privado. Então, chefe de família e poder religioso do sacerdote ou mago. Mas lembrando aqui que política, a palavra política significa palavra originada do grego também, que vem de polis, que significa cidade, organizada por leis e instituições. Tá? Bom, de fato, nas sociedades orientais e não gregas, o poder e o governo eram exercidos como autoridade absoluta da vontade pessoal e arbitrária de um só homem, de um pequeno grupo de homens que pensavam o poder militar, religioso, econômico e decidiam sobre tudo sem consultar ninguém e sem justificar suas decisões para ninguém. Então, os gregos inventaram a política porque instituíram práticas pelos quais as decisões eram tomadas com base em decisões e debates políticos e eram adotados e revogados por voto em assembleias públicas, porque estabeleciam instituições públicas, como tribunais, a separação entre autoridade de chefe de família e autoridade pública.
O quarto ponto específico é com relação ao pensamento diante da herança e reconhecimento que os gregos inventaram e a ideia ocidental da razão, como um pensamento sistemático que segue necessariamente regras, normas e leis universais. Então, aí a gente entra num aspecto entre mito e filosofia. Bom, os historiadores da filosofia indagam se ela nasceu realizando uma transformação gradual sobre os mitos gregos ou produzindo uma ruptura radical com os mitos, tá? Quem narrava um mito? Bom, o poeta Rapsodo. Quem é ele? Por que autoridade? Acredita-se, então, que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhe mostrava os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas, para que possa transmitir como uma sagrada revelação divina. Então, o mito é incontestável, né? Ele dá como a origem do mundo e de tudo que nele existe, tá? E há três maneiras principais para a gente saber disso. Primeiro, encontrando encontrando o pai e a mãe das coisas dos seres, isso é, tudo o que existe decorre de relações sexuais entre forças divinas pessoais. A segunda é encontrando uma realidade entre uma aliança entre os deuses que se faz surgir alguma coisa no mundo. Nesse caso, o mito narra uma guerra entre as forças divinas ou uma aliança entre elas para provocar alguma coisa no mundo dos homens. E a terceira é encontrando as recompensas ou castigos que os deuses dão, a quem desobedece ou ou a quem obedece. Com o mito, né, por exemplo, o uso do fogo dos homens, né, quem pode utilizar o fogo? Então, qual foi o castigo dos homens? Que castigo dá? Bom, e a gente falou de cosmologia até então, com o surgimento da filosofia, mas a gente tem uma parte que chama de cosmogonia e teogonia, tá? Vimos que o mito narra a origem das coisas, por meio de lutas, alianças e relações sexuais entre forças sobrenaturais que governam o mundo e o destino dos homens. Como os mitos sobre a origem do mundo, como eles narram sobre a origem dos mundos, são genealogias, diz que são cosmogonias e teogonias. O que significa isso? Cosmogonia é uma palavra, né, que vem do grego, que significa engendrar, gerar, nascer, fazer nascer ou crescer, tá? E teogonia, palavra composta de gonia e tel, que vem de grego, de Deus, que significa as coisas divinas, os seres divinos, os deuses. Então, a teogonia é, portanto, uma narrativa da origem dos deuses a partir de seus pais antepassados. Então, os estudiosos chegam a uma devida conclusão de que as contradições e as limitações dos mitos para explicar a realidade natural e humana levaram a filosofia a torná-las e a torná-la como uma presença mais real, né? Reformando então e racionalizando as narrativas míticas, transformando-as numa explicação inteiramente nova e indiferente. Mas quais são as diferenças entre filosofia e o mito? Podemos elencar basicamente três. A primeira é quem o mito pretendia narrar como as coisas eram e tinha sido no passado
imemorial. Segundo, o mito